Sejam todos muito bem-vindos a mais um Elas à Mesa. Como é bom ter vocês aqui. Como é ótimo estar com você, gente. É mais uma terça. Glória a Deus por isso. Com saúde, com vitalidade, com mais um Elas à Mesa. Gente, o nosso pod hoje é que número, meu amor? Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Chiclé, 2. Tem 3. Ah, viu? Ela demorou, mas ela tá esperta. 63, gente. Ele já está, assim, praticamente adulto já, né? Que alegria. Que maravilha ter vocês. O Elas à Mesa é um espaço de conversa, de histórias reais, de fé, de aprendizado e principalmente de encontros que podem transformar vidas, que é o primordial aqui para nós, tá? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Inclusive, eu já dei um spoiler e levei uns spoilers também, porque no pod esta semana passada eu me meti aqui junto com a Stephanie para falar do de hoje, que na verdade eu só quis fazer uma comparação, né? Que ali era um testemunho real e hoje vai ser, digamos, um assunto que nós precisamos, gente, tirar como fundamental dentro da nossa vida. Então preste muita atenção porque é muito sério, tá? Eu convoco vocês, tá? Eu praticamente obrigo vocês a ficarem aí, ó, na telinha. Nós já iniciamos mais tarde, vocês já estão em casa. Se não estiverem ainda, daqui a pouquinho chegam, tá? Toma um cafezinho básico ali, senta, coloca o Face, gente, e deixa rolar, porque os assuntos de hoje vão ser muito bons, tá? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é necessário e que precisa ser tratado com responsabilidade, mas também com acolhimento. O Agosto Lilás é o enfrentamento à vitória contra a mulher. Por que falar sobre a violência não é apenas falar sobre um número ou notícias, tá? É muito mais, é falar sobre mulheres, gente. É muito sério, tá? Falar sobre histórias, famílias, sonhos que são interrompidos, medo, tá? E principalmente o silêncio. O silêncio mata a gente. Vocês não têm noção, tá? Também sobre coragem, recomeços e esperança. Graças a Deus. Nós cremos que Deus também nos chama para sermos a voz, tá? Cuidando do instrumento de transformação. Então, através disso, eu quero que você se concentre na palavra de Deus, que hoje ela está em Provérbios 31, do capítulo 8 e 9. Tá? Anota aí, depois você vai lá e lê com muito carinho, tá? E presta bem atenção. Então, ela está em Provérbios 31, 8 e 9. Erga a sua voz em favor dos que não podem se defender. Seja a voz dos direitos de todos os desesperados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e necessitados. Talvez esta seja uma das grandes mensagens da nossa conversa de hoje, quando uma mulher não consegue falar, quando alguém precisa se levantar e ouvir, acolher e ajudar, tá? Nós estamos aqui pedindo para que o Espírito Santo de Deus ilumine a tua mente, defenda a tua casa, proveja todo o necessário para a tua família, que Ele te guarde, que Ele te guie, que Ele prospere você em todas as áreas. E que em nome de Jesus, eu e a Sheila estamos aqui para fazer uma união, que essas mulheres que passam por esse tipo de situação, elas venham a acordar para a vida, elas venham a conseguir abrir os seus olhos e ver que existe um povo, existem pessoas que estão aqui prontas para tratá-las, para cuidar delas com o amor que elas merecem e para verdadeiramente tratar tudo isso com muito respeito e dignidade, que é o que nós precisamos, tá? Deus conduza essa conversa com cada palavra aqui e cada palavra possa chegar ao seu coração ou ao coração de alguém que precisa nesse momento ouvir. Saber que não está sozinha. É verdade. Meu nós, Deus. como mulheres, né, nada melhor do que nós para estarmos aqui e falar, né, sobre o Agosto Lilás.
Acredito que muita gente, né, ainda não tem noção do que seja, verdade. mas que hoje a gente vai conseguir ter essa conversa tão importante, não só para nós mulheres, mas para toda a sociedade, né? Em si. E para viver essa conversa hoje tão importante com a gente, hoje nós temos duas mulheres que estão diretamente envolvidas na causa e têm desenvolvido esse trabalho muito importante aqui na cidade de Xanxerê. Duas mulheres com trajetórias diferentes, mas que compartilham algo muito bonito, né? Que é o desejo de contribuir para uma sociedade onde mulheres sejam respeitadas, protegidas e tenham seus direitos garantidos também. Hoje, então, estão conosco a Michele Cagliari. Ela é empresária, advogada e também presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher e membro do Comitê da Violência contra a Mulher do Núcleo de Mulheres Empresariais da ASICS. E também está conosco a Rosicler Filippini, que ela Felipe. Puerari. Ela é nucleada no núcleo também Mulher Empresária, também ali, da ASICS e conselheira do Conselho Municipal do Direito das Mulheres. Então, hoje, nada melhor do que elas para estar falando aqui conosco, né, sobre o Agosto Lilás. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o que como funciona. E hoje temos a conselheira e a presidente aqui conosco, né? Então, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos escutam e estão acompanhando. O Agosto Lilás, ele faz menção ao aniversário de Maria da Penha. Então, Maria da Penha, lá em 1983, ela teve uma tentativa de feminicídio. Naquela época não se falava em feminicídio, né? Enfim. Sim. E depois ela ficou paraplégica e logo após ela foi eletrocutada, enfim, né? Aí os direitos humanos fizeram um contato com o governo do Brasil para que essa situação fosse resolvida. Então, hoje, a Lei 11.340 de 2006, né, é chamada Lei Maria da Penha. E é uma das leis mais vantajosas e mais avançadas na questão da prevenção da violência contra a mulher. A lei não é longa, ela é curta, mas ali tem tudo, punição, acolhimento, os tipos de violência, tem tudo, vale a pena ler. É 11.340/2006. Vamos colocar, vamos prestar Planalto, que cai direto lá, né? Isso aí. E é muito importante todos ter conhecimento da lei, principalmente as vítimas, sabe? Essa informação, ela tem que chegar. Eu acho que as famílias têm que fazer parte, né? Tem que conhecer isso. Exatamente. Porque alguém ao seu redor, às vezes, não a família em si, mas tu sempre vai acabar ficando sabendo de uma amiga ou de alguém que falou que alguém está passando e sempre vai ter alguém que precisa saber. E o mais importante, reconhecer. Olha. Reconhecer ou se reconhecer como vítima, porque, né, Rose, a gente sempre fala no sentido assim de que a cultura traz para a gente assim uma herança praticamente maldita. Verdade. Posso te dizer isso com toda certeza. Ela traz uma herança que para a mulher é horrível. Mas, enfim, assim, a gente sempre fala que essa mulher, ela sofre a vida inteira uma violência, mas ela não se reconhece como vítima. Não. Ela é colocada como... Ela tá ali. Ela ela tá ali. A mãe dela passou isso, a avó dela passou isso, as vizinhas passam. Isso aí. Né? E ela não se reconhece como vítima. Isso é um passo importantíssimo para quem é vítima de violência. A outra questão é reconhecer os seus pares, suas pares. Ela está sofrendo uma violência, vou lá conversar com ela. Ser rede de apoio, né, Rose? A gente sempre fala sobre isso, né? Então, boa noite também a todos que nos ouvem, nos assistem, né? Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês falando, né, sobre esse assunto delicado, mas necessário, como você também colocou, né, Lourdinha? E eu acho que uma das coisas principais que a gente faz no Conselho é justamente informar as pessoas, né? Eu acho que no momento em que a gente tomou consciência de que a gente podia estar fazendo alguma
coisa, a gente já progrediu bastante, né? A gente já tem feito vários movimentos, várias ações, e essas ações são justamente para que a gente consiga chegar nas pessoas, indiferente de onde, como, enfim, e que elas se reconheçam e que elas tentem buscar sair dessa situação, quebrar, romper esse ciclo de violência, que é o que normalmente vai conduzindo as pessoas sem que elas percebam que elas estão nesse processo de violência. E como disse a Michele, né? Às vezes já sempre foi assim, ou enfim, sempre tem algumas falas que culturalmente, e o tempo, né, há muito longo tempo já vem sendo tratado assim, e aí a gente dificulta, né, porque a gente não quer muitas vezes que essa mudança aconteça. Pelo contrário, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham informação, saibam onde buscar essa rede de apoio, saibam que existem pessoas pensando e tentando melhorar a condição de vida dela, dando apoio para ela. E nós, enquanto cidadãs, mulheres, filhas, mães, enfim, a gente também tem que se colocar na situação de ser essa rede de apoio. Porque às vezes a gente não tem exatamente próximo, ou às vezes não reconhece próximo, mas alguém nos reconhece como sendo alguém que possa estar ajudando. Claro. Então é muito gratificante para a gente quando a gente vai em alguma entidade, como a gente já fez em alguns momentos, né? Que a gente possa estar, né? Que as pessoas se reconheçam e que possam chegar até a gente e contar muitas vezes algum fato, se abrir conosco, procurar ajuda. Porque eu acho que uma das coisas que você também mencionou na tua abertura, né, Lourdinha, foi assim, quanto medo essas pessoas não têm e quanto elas esperam até chegar o momento delas pedirem ajuda. Se a gente conseguir tirar uma pessoa, né, dessa violência, que a gente consiga prevenir uma pessoa de ser, de repente, né, sofrer a violência no sentido de um feminicídio, por exemplo, nosso trabalho está feito, né? Já valeu a pena, já né? valeu. Já valeu a pena. E é bem Exatamente. complicado. Mas antes da gente entrar mais e se aprofundar nesse assunto, a gente gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho melhor, né? Que além de empresária, advogada, a Rose também, né, tem suas outras funções. Cada uma de vocês também para o nosso público conhecer um pouquinho cada uma. E daí depois a gente tem várias perguntas que eu achei legal, assim, para estar trazendo, para a gente estar abordando melhor o assunto. Tá bom? Quiser a Michele começar se apresentando. Então tá bom, meu nome é Michele Cagliari, eu sou empresária, sou advogada, eu sou bacharel em ciências contábeis, faço de tudo um pouco. Eu sou voluntária no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, porque o voluntariado no Conselho é uma missão, assim, tem que ter, assim, vontade mesmo e ir lá e fazer, e acontecer, né? E eu também faço parte do Núcleo de Mulheres Empresárias da ASICS. Eu tenho um filho de 16 anos. Isso. E a vida vai levando a gente e a gente vai indo, né? Isso aí. Então, eu me chamo Rosicléia Felipe Puerari, moro em Xanxerê desde que nasci, né? Estudei fora um pouquinho, mas voltei logo em seguida. Fui professora universitária por muitos anos, aí, me afastei um pouquinho disso, mas isso deve estar no sangue da família e tudo mais. Voltei, agora sou professora universitária de ensino médio de novo, né? Temporariamente, mas sou. Mas eu também faço parte, então, tenho uma empresa familiar junto com meu marido e por conta disso a gente acabou parando na SICS, e da SICS a gente acabou indo para o Conselho, e do Conselho a gente acabou, então, vendo a necessidade de participar de tudo isso. Mas eu acho que o que move bastante, e a mim é muito importante, assim, como pessoa, é fazer essa parte voluntariada, né? Não só, né? Eu faço parte de várias entidades, de várias frentes, assim, porque eu acho que a gente tem que contribuir com o que a gente pode. E uma das coisas é com relação ao Conselho. Eu estou lá desde faz uns 4 anos, mais ou menos, já, uns 4 anos e pouco que eu estou no Conselho. Há um tempo atrás eu acabei assumindo como presidente, aí a Michele já estava junto comigo nessa época e meio que a gente se acertou nisso, no sentido de fazer algumas ações. Então o que eu tenho para dizer para vocês é que, assim, é um trabalho voluntário, mas é um trabalho que deixa a gente preocupada, sim, mas que ao mesmo tempo é um trabalho que nos faz bem, no sentido de a gente saber que a gente está podendo ajudar alguém, conscientizar outras pessoas e, quem sabe, fazer com que as coisas melhorem para todas nós, né? Não só para um grupo, né? A ideia é a gente estar tentando sempre fazer atividades para todos os tipos de públicos, tanto que quando chamam a gente vai, a gente dá um jeitinho na agenda da gente, deixa os filhos em casa e tudo mais, né? Para que a gente possa estar fazendo esse trabalho, porque eu acho que é importante, a gente precisa
precisa deixar E alguma esse- coisa melhor É verdade. para frente. E esse trabalho voluntário, como diz, é porque você vai realmente deixar aquilo, né? E se voluntariar e fazer algo que é importante na sociedade, né? E para nós mulheres. E para ti, Michele, assim, quando que você decidiu entrar nessa causa? Você sempre esteve ali presente? Desde quando que você está, né? Agora você está no conselho, mas desde quando que você já está nesse projeto, participando ativamente? Era algo que te chamava muita atenção? Olha só, eu com 48 anos eu decidi cursar direito, né? E eu fui lá e cursei. E logo em seguida começou a pandemia. E daí apareceu um curso lá do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o curso o ano inteiro. Eu disse, eu vou fazer, não tem nada para fazer, né? E depois a faculdade era online, e tinha que ficar em casa e aquela coisa, Vamos fiz. unir o útil ao agradável. O curso praticamente inteiro era voltado à violência contra a mulher. Então, ali eu assistia relatos assim impressionantes, assim relatos deprimentes. Só para ter uma ideia, assim, teve uma aula só com filhos e filhas de estupro. Como eles se sentiam, o que eles faziam, qual era a carga negativa que eles carregaram, psicológica. Emocional, psicológica, Tudo, porque tem tudo uma questão de rejeição, tem muitas coisas. A violência do ato Sim. que Já gerou, gera, que gerou no uma embrião. criança. Já Exatamente. gera no embrião Exatamente. esse trauma. Eu tinha que fazer um artigo, enfim, né? Eu queria fazer um artigo referente à violência contra a mulher no campo, porque a gente, aqui em Xanxerê, é interior de Santa Catarina, a gente essencialmente agropecuária, agrícola, né? Enfim. Só que como estava em pandemia, eu não consegui. Uma das vezes que eu consegui, que eu me enfiei no interior aí, eu acabei me perdendo. E aí parei numa casa lá. Eu disse, onde é que mora a fulana? Ela disse, eu não posso te responder, eu não posso sair daqui, eu sou proibida de sair daqui. Entrou, saiu correndo, fiquei olhando para ela. Disse, mas como, gente? Proibida de sair daqui. Meu Deus. Sabe? Não, foi uma coisa assim que me tocou muito. Daí acabei achando a casa da pessoa que eu precisava ir. Não Mas consegui ficou nenhum aquilo, né? testemunho. Não consegui. Não. Nenhum testemunho. E eu fiquei pensando, mas, gente, um artigo é só um artigo. Eu vou fazer como morrem as mulheres xanxerenses. Fiz o artigo. Na época, a doutora Ana Boni, ela estava na vara criminal da promotoria. E ela me auxiliou ali na questão de casos e algumas como é que eu vou dizer, estatísticas, né? Eu disse, gente, mas não é só isso, né? Não, eu não quero isso. E eu fiquei, e eu pensei. E daí me veio na cabeça o que eu podia fazer para essas mulheres, o que chega nessas mulheres, mas não só nessas mulheres do meio rural, mas como é que chega em todas as casas, o que chega em todas as casas que não seja a televisão. Aí eu pensei na sacolinha de supermercado. Aí eu fiz um projetinho com a sacolinha de supermercado. Inicialmente, ela continha o ciclo de violência e daí tinha os canais de ajuda, né? Aí, isso em 2021. Naquela época, eu era vizinha de um delegado, né? E assim, conversamos. Ele disse, não, mas me mostre o projeto. Peguei e mostrei. E a Polícia Civil, então, encampou esse projeto. Olha que legal. Por meio da campanha Mulher Segura. E as sacolas são distribuídas até hoje nos supermercados aqui em Xanxerê. Isso aí. Né, elas têm o QR Code na sacolinha, que dá no boletim de ocorrência. Você pode fazer uma denúncia anônima. Tem uns canais também de ajuda e tal, né? A partir dali eu não parei mais. Sabe, não parei mais. Já a Rose estava de presidente do conselho, Rose me pegue. Quero Tô entrar indo. nessa. Sabe, porque eu nem sabia que o conselho existia, só para ter uma ideia. Pois então, quando a Rose veio, nós ficamos, né? Quando ela citou para nós os números, lembra até agora? Tipo assim, parece que a gente volta no tempo, né? Quando ela relatou os números daqui,
Que é uma cidade pequena e é um interior, né? Que não seria para ser, mas... Eu acho que foi um conjunto, né, Michele? A Michele veio com essa vontade. Eu também estava no núcleo de mulheres e bem aquelas coisas assim, quem vai? Isso. Quem vai ser conselheira? Ah, a Rosiclér. Né? E aí foi a Rosiclér. Aí eu fui praticamente 1 ano e pouco como suplente. Então eu ia só quando a titular não ia e tudo mais. E de repente a titular começou a me pedir para ir mais frequente. Eu chegava lá mas tá, e faço o que aqui? E faço o que aqui? E para que serve isso? Porque a gente não entendia muito também, né? E daí mais ou menos nesse mesmo Tudo tempo, muito novo também, né? Não, o conselho não é novo. O conselho é de 2013. E ele foi instituído definitivamente na cidade em 2018. Então, existe o conselho por lei municipal. Mas né? não tinha gente engajadas para... Eu acho que o que estava faltando era juntar o útil, a Juntar o vontade povo e o povo aí, que ó. queria. Isso, Porque foi, Exatamente. foi bem isso. A Michele ainda não era do conselho, mas uma outra colega nossa, a Karina, que também é do Núcleo da Mulher, ela disse, Rose, vamos assumir isso aqui, vamos dar uma olhada, vamos ver o que dá para fazer. Sim. E nesse meio tempo eu fiquei, então, como presidente, aí a Michele veio como voluntária. Nem conselheira ela era nesse momento, ela era só voluntária mesmo. E aí a gente pensou, não, vamos organizar isso aqui. Aí, como ela já é advogada e tudo mais, a gente organizou a papelada, a estrutura, o regimento. Assim, fizemos alterações na lei para que a gente suportar pudesse... o que a gente precisava fazer nos anos seguintes. Né? E aí a gente foi indo. E aí eu vim aqui, aí eu fui a gente foi para as escolas. Aí a gente fez vários podcasts no ano passado também. A gente começou a entender um pouco mais como é que funcionavam as coisas. Aí outras mulheres também começaram a né? Tem a Analice, nossa, se a gente fosse citar, tem várias mulheres que ajudam a gente, né? E o que a gente faz, então? A gente procurou organizar de maneira que a gente fosse conhecida e que a gente pudesse estar fazendo ações. Então, desde panfletagem, a gente já fez, a gente já foi para as escolas, a gente já fez o ano passado mesmo, mais ou menos nessa época, quando eu vim aqui também, a gente fez um evento na Câmara de Vereadores que foi bem impactante no sentido de mostrar cenas de violência, onde a gente levou várias mulheres lá também com depoimentos. Então, eu acho que isso tudo foi um momento de amadurecer, né? Acho que a gente conseguiu juntar um grupo, né, que entende que precisa ser feito algumas coisas e aí a gente enlouquece de vez em quando, a gente cria umas coisas de vez em quando e uma diz que sim, a outra diz que também, e nós vamos indo. E a gente vai. E eu acho que é isso que faz a equipe dar certo, né? Esse engajamento, esse mesmo propósito e as duas estarem no mesmo direcionamento, né? A gente não é só nós, né? Nós temos a nossa equipe do conselho. É excelente. Excelente. Então todo mundo lá, vamos lá, vamos fazer. Eu faço isso, eu faço aquilo. E a coisa vai. A gente vem com uma ideia e acha assim, será que elas vão aceitar? Será que vai... Aceita, vamos lá. O que precisa? A gente trouxe esse ano também o ônibus Lilás, que é uma ideia de movimentar um pouco a cidade. Quando a gente levou essa ideia para o conselho também, não, a gente consegue isso, a outra consegue tal coisa. E em poucas reuniões, enfim, né? A gente conseguiu organizar para que a gente tivesse aqui também. Então, assim, são ações que a gente está trazendo para Xanxerê, não no sentido de perturbar ninguém, mas pelo contrário, de fazer com que as pessoas percebam que elas precisam sair dessas situações e que elas precisam entender que já tem gente se preparando para recebê-las, para dar apoio. Claro que a gente ainda, né? Ontem a gente ainda estava no Costa e Silva também falando com o pessoal do Seja. A gente entende que tem muita coisa para amadurecer, para mudar, que muitas vezes a gente depende de pessoas e aí é muito parcial, trâmite, né? E a resistência. Então existe muita resistência no nosso caminho, sabe? Até chegar lá, aquilo não vai, aquilo não vem, aquilo não vai. Isso não pode, isso assim não. não. Vai, né?
finge enfrenta esquecimento. isso aqui, né? Mas é isso aí. Mas a gente percebe que, então, a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam. E só de algumas pessoas perceberem que isso já existe, assim como vocês me falaram, a gente não sabia dos números. Os números alarmam, sim, mas eu acho que mais do que números é porque são pessoas que estão ali, né? E cada uma dessas pessoas sofre de maneira diferente, mas sofre muito. E a gente conseguir fazer com que ela perceba que ela pode sair disso, que ela pode procurar ajuda e que ela tem onde procurar ajuda, já faz a gente se sentir um pouco melhor, né? Vencedora, né? Com certeza. Tudo de bom. Michele, a gente fala sempre bastante em agressão física, né? Mas também tem agressão verbal, emocional, né? Que é uma agressão também, né? E qual que é a maneira, assim, das pessoas aprenderem a reconhecer essas situações que estão sendo agredidas? A violência, ela não é só física, né? Existe a violência sexual, patrimonial, psicológica. Psicológica, assim, eu acho que a maioria sofre. Piores, né? Eu acho que a sexual é meio panqueira, né? Não, mas assim, eu digo que já começa ali. E assim, tudo isso está previsto na lei, como eu comentei antes, sabe? O que eu vou te dizer? A agressão física, ela deixa marcas no corpo, são marcas visíveis. A agressão psicológica, ela acaba com a mulher, destrói a identidade da mulher. A mulher é apagada na sua essência. A violência patrimonial vai desde jogar fora um batom, quebrar o celular, né, controlar as finanças dela. Então, ela trabalha o dia inteiro, mas o dinheiro vai pro companheiro, porque é ele que manda. é ele que manda, porque sabe decidir melhor as finanças, enfim, é uma conversa, como a gente falou antes, é uma conversa de cunho cultural e que vem se arrastando por séculos, né? E que não muda. Temos também a violência sexual, que atinge todas as idades e atinge também ambos os sexos. É verdade. Sim. Tá? Porque a violência sexual, o abuso sexual acontece hoje majoritariamente em crianças de 0 a 14. Meu Deus. Né? Então, a violência sexual, isso já é estupro, é um crime hediondo, né? Não tem explicação. E existe também uma outra questão, além da violência psicológica, que eu acho muito pertinente a gente falar. É a questão do vicaricídio. O vicaricídio é quando o companheiro ou o ex-companheiro atinge os filhos, mata os filhos para atingir a mãe. É verdade. Ou a quem essa mulher cuida. Há o um contexto vínculo. familiar que depende dessa mulher. E depois ele vai lá e agride, ele tira, ele mata. Imagine a vida dessa pessoa, né? Como a gente teve o caso agora, recentemente, né? De um rapaz que exatamente. saiu, né, na saidinha e fez o ato com as 2 filhas, né? Exatamente. Aquele que jogou da ponte, né? Jogou a criança, avisou, Meu Deus. né? Agora você vai ter problema, você vai lembrar, vai sofrer o resto da tua vida. Foi lá e jogou uma criança da ponte. Assim, infelizmente, sabe, todas essas violências elencadas na lei, elas causam danos emocionais profundos. E, além disso, é um problema intersetorial. Imagine uma pessoa com um problema psicológico tão imenso que ela não consegue trabalhar. Não, Ela precisa ser hospitalizada, ela tem que ter tratamento. Olha quantos lugares deixa de acontecer coisa. Pois é. Os filhos eles percebem tudo. Há o que umas 3, 4 semanas atrás, eu assisti uma reportagem, claro que não é daqui, mas que foi assim um espanto em rede nacional. A mulher estava no terreno da casa e a criança de 10 anos, ela pegou o celular da mãe, ela conseguiu pegar o celular da mãe e ela se escondeu no pátio. Ela conseguiu se esconder no pátio e ela começou a gravar.
E aí ela relatava gritando, mas gritava dentro dela, num volume bem baixo na gravação. Ela gritava dentro dela, dizendo assim: ele vai matar minha mãe, ele vai bater com o revólver, ele tá falando que ele vai matar minha mãe. Agora ele pegou o revólver, ele vai bater, olha, ele tá batendo nela. E daí ela não conseguia parar de filmar, porque ela tinha que filmar aquela cena. E daí na hora que ele apontou a arma, ela dizia: meu Deus, ele vai matar minha mãe, ele vai matar minha mãe. E ela gritava em voz baixa. Ela gritava em voz baixa, que o Gotino ficou... Bom, eles surtaram. Eles conseguiram pegar o cara. Graças a Deus, ela conseguiu ligar para o 190. Ela conseguiu ligar para o 190. E a polícia conseguiu pegar ele no ato. Com a arma, dizendo que a arma não era dele e tal, mas conseguiu pegar a mulher, conseguiu pegar... Só que, assim, existem situações, Rose e Michele, que a mulher ela é tão escravizada, ela já está tão depressiva, ela já está tão humilhada, ela já é nada. E ela foi abusada de uma forma que ela sabe que a lei não vai fazer nada para o cara. Eu acredito, infelizmente, que dentro da cabeça dessa mulher, ela ainda vai conseguir chegar lá na delegacia e desmentir. Não aconteceu. Não, a minha filha, ela criou, ela fantasia. Ainda que ali tinha uma filmagem, claro, mostrando. Mas se não tivesse, ela iria inocentar. Porque ela ia saber que se ele saísse de lá, ele não ia fazer nada mais contra ela. Ia ser contra a menina, ia ser contra os filhos. Então, eu acho que é tão mais grave do que a gente pensa tudo isso, que é aquilo que vocês falaram, gente. Nós não podemos ficar no anonimato. Eu vejo assim o trabalho de vocês como nosso trabalho de igreja. É formiguinha, entende? É um trabalho de formiguinha, uma equipe que está ali levando uma folhinha, cada uma levando uma folhinha para dentro do ninho, para que aquele ninho no inverno não morra de fome, para que aqueles filhotes venham lá nascer, sabe? A nossa igreja, ela traz crianças do Camboja, que são, assim, literalmente compradas por R$50, nem isso, 30, 20. O Emerson Feitosa, o falecido Emerson Feitosa, ele chegava com os vídeos, ele não tinha coragem de mostrar. Nós chorávamos o culto todinho dele, relatando tudo isso, né? E é com crianças, né? Com crianças. E aí, o que a gente faz? A gente tem um grupo também de formigas, de cegonhas, que vão lá naquele prostíbulo, porque é um prostíbulo, as mães são obrigadas a vender os filhos para poder alimentar os menores ou comer, né? Porque pai já não existe mais ali. Então, elas vendem a criança vem despedaçada, destroçada, faltando pedaço, a cabeça, a mente, o emocional, bom. É tudo abalado, né? Meu Deus, e é triste. E falando sobre nesse sentido, como nós, enquanto sociedade, enquanto mulheres também, né, vem dessa situação, porque muitas vezes, Rose, as mulheres, por vergonha, por medo, elas não querem denunciar, né? Elas não querem aparecer. Até porque, às vezes, elas são ameaçadas. O que é o medo? O que nós, como sociedade, poderemos fazer por essas mulheres? Eu acho que vem em contra o que a Michele falou. A gente precisa reconhecer, né? A gente precisa saber, perceber essas coisas que estão acontecendo e ajudar. Eu posso ir lá tentar conversar com a pessoa, né? Eu posso tentar ajudar nesse sentido, mas eu também posso fazer uma denúncia anônima, por exemplo, né? Ou então eu posso ser a rede de apoio, porque a gente fala também muito que às vezes, como diz a Lourdinha, ela vai lá, a menina, por exemplo, filmou, enfim, existiu um ato de violência, existiu isso tudo, né? E depois ela vai lá e tira. Por quê? Porque no dia seguinte, né? A gente sempre fala do dia seguinte, ela vai para onde, né? Muitas vezes ela já está tão sei lá, tão abalada que ela já não trabalha mais, ela já não tem mais como se manter muitas vezes. Então, na dependência financeira também. Isso, emocional. Né? Emocional, financeira, porque ele já torturou ela de tal maneira que ela já não se acha mais capaz. Muitas vezes nem de cuidar dos filhos e da casa, como, nada. Né? Ela já não se sente mais
né, ela mesma saudável o suficiente para ir em busca de ajuda. Ela tem o receio de que as crianças, os filhos, enfim, também possam passar algum tipo de necessidade ou violência. Então, assim, o que eu acho que a gente precisa é ser a rede de apoio. É realmente, assim, entender que existem entidades que estão preparadas para receber e que a gente pode estar indo ajudar essa pessoa a sair desse ciclo e buscando ajuda. E que a gente sempre esteja como esses, né, sempre seja essa rede de apoio. Porque ela não vai precisar da gente só no momento de fazer a denúncia, nem nada. Ela vai precisar da gente muitas vezes pós isso, né? Porque ela vai precisar saber para onde ela vai morar, como ela vai ficar com os filhos, quem é que vai cuidar. Como a Michele falou, dependendo do caso, ela ainda é hospitalizada, de repente ela já não tem mais a rede de familiar próxima, porque uma das estratégias muitas vezes é afastar a vítima de toda essa relação familiar, amigos e tudo mais, né? Então ela não tem mais quem cuide das crianças, então é toda a sociedade envolvida num processo criado por conta dessa violência, né? Mais violência doméstica nesse caso, mas a gente precisa saber como ajudar, reconhecer. Muitas vezes a pessoa não chega facilmente para a gente também e diz, né? Às vezes a pessoa diz, é o meu vizinho, eu vi uma cena, eu acompanhei tal coisa, e vai contando alguns relatos. Outras vezes a gente já aconteceu, né, Michele, de a gente estar no lugar e depois de uma fala nossa, a pessoa chega e diz, nossa, que bom que vocês estão fazendo isso, porque para mim aconteceu tal coisa, porque comigo foi da maneira que eu consegui sair disso, né? Hoje eu tô aqui, consigo falar, mas ainda tô machucada, perdi filhos, me afastei de várias coisas que eu tinha, tive que mudar de cidade, tive que perder toda a minha relação de vida, social, né? Social de vida que eu tinha. Então, assim, é fazer com que a pessoa possa realmente sair dessa situação e se sentir segura ainda, né? Porque, como você falou, muitas vezes ela vai lá e tira. Mas ela não tira porque ela quer tirar. É porque ela tem medo, é porque tem muito julgamento também, né? Sim. Muitas vezes a gente, a gente tem, né, desde religiosa, cultural, social, a gente tem cobranças enquanto mulheres que a gente não pode romper muito, não é muito fácil romper. Eu vou sair dessa... Eles dizem assim, o pessoal, mas ele é um bom pai, você vai estragar a vida dele. Nossa. É isso. Então, já não ouviram? Eu já ouvi. Tolere. Porque ele é um bom pai. Mas ele é bom pros filhos. Ele é bom pros filhos. Mas se ele não é... Pois é, mas se ele não é bom pra mãe, né, Rose? Como é que ele vai ser bom pros filhos? É porque a mãe muitas vezes protege de alguma maneira com as forças que ela tem. Ela protege os filhos e às vezes acaba se sobrecarregando, inclusive com da violência, né? Para tentar né, fazer com que os filhos sejam resguardados na mínima condição que ela consegue ainda dar de vivência para essas crianças, né? Digna, né? Digna, Então, assim, a gente ouve muito disso, né? Frases, né? A gente vem trabalhando essas últimas semanas nas escolas com frases. Em briga de casal, né? De marido e mulher, ninguém mete a colher. Se Deus casou, né? Como é que é? Uniu, ninguém separa. Ciúmes não é uma demonstração de amor. Jamais. Né? Mas a gente trabalhou com essa dinâmica, assim, sabe? E a gente recebeu muitos feedbacks, assim, muito retorno. Porque assim, o ciúme, às vezes, a pessoa entende que está sendo amada, né? Ele tem ciúme de mim, porque então ele me ama. Não, ele quer controle, né? É controle, é domínio. Ele quer domínio, né? Ele não deixa você sair, ele quer saber com quem tu está conversando no celular, que horas você vai, que horas você chega, com quem você saiu, onde tu estava, com quem tu conversou, por que chegou atrasada, né? Então, assim, são coisas que eventualmente passam, às vezes, até desapercebidas, né? Mas que a gente, né? São sinais e que a gente gostaria que as pessoas ficassem antenadas para que a gente pudesse, de repente, nesses sinais, perceber que as coisas não estão bem e tentar ajudar. Se a gente vai conseguir ajudar, claro, vai depender da pessoa, né? Também poder ter consciência de que ela precisa de ajuda, né? Mas dentro do que a gente pode fazer é informar, é dizer que tem canais que ela pode procurar ajuda, canais anônimos seguro, que a gente pode fazer denúncia também, que a gente pode estar, de repente, ajudando, né? Às vezes a vizinha mais perto é a única pessoa que pode estar sabendo do que está acontecendo naquela casa, né? Então, que a gente perceba e a gente possa estar ajudando. E aí o nosso trabalho, eu acho que do conselho é isso, né?
é fazer com que as pessoas percebam que podem ajudar, que devem ajudar melhor, né? E que tem, né, como ajudar as pessoas a saírem dessa situação. A questão, a gente comentou também, né, saindo um pouquinho desse tipo de violência, mas não saindo da violência. A questão da humilhação no trabalho, a questão dos adolescentes, dos jovens nas escolas, o assédio, o Olha assédio só, moral na rua. Olha só que interessante. O assédio moral na rua nada mais é do que machismo. Né? Pois então. Tipo, uma adolescente, ela Passou transita pela rua e aquilo alguém vem, se né? acha no direito Exatamente. de falar uma palavra absurda para uma criança, porque, tipo assim, ele coloca todo mundo na mesma bandeja. Hoje a mulherada tá tudo assim. Tá, mas como Mas assim? gente, nossa, esse tipo de fala para mim é uma coisa que Ui. eu passo mal. Eu passo também. mal, sério, eu passo também. mal. Porque É por isso que eu amo trabalhar com adolescentes, cara. Eu amo Sabe? trabalhar com adolescentes porque, assim, ó, eu vivo o dilema deles de uma forma tão intensa. Porque essas meninas, e os meninos hoje, Na verdade, eles tá se os dois, mutilam. né? Eles se mutilam. Porque eles não podem falar para os pais. Porque eles não podem contar para ninguém. exato. Porque sabe? ninguém vai acreditar, porque eles são crianças. Mas E daí aquela sociedade que ainda diz assim, ó, não, mas você provocou. Sim, a freira de 82 anos dentro de um convento ela provocou. Ela foi estuprada e ela provocou. Ela foi Um estuprada bebê. e Um morta. bebê O bebê de 10 meses que é foi, morto. né, foi estuprado. Ele Não só por uma provocou. pessoa, mas por dois, três dois. familiares e foi morto, lógico, né? Sim. E a gente pensar que todas essas agressões, tudo está acontecendo hoje aqui no nosso município, né? Na nossa cidade. E qual que seria a forma dessas mulheres procurar, né? Eu vi que vocês têm os folders, as coisas tudo bem Olha só, vamos certinho. por partes. Que nesse momento, às vezes, tem uma que está ali nos acompanhando, né? Vamos por partes. Eu acho que a mensagem principal que nós temos que dar aqui, nós como conselheiras e vocês como Mulheres. ajudantes da sociedade, isso. né? Nós somos cidadãs, nós temos o dever de auxiliar o próximo. Com certeza. Que os pais acreditem nos seus filhos. É verdade. O pai e a mãe que diz assim, não, mas é mentira dele, é mentira dela, ela está inventando, a criança fantasia. Agora, desmoralizada, né? vamos pensar na fantasia. Imagina uma criança de 4, 5 anos, 6 anos, que seja até um adolescente. Ela chega e fala e conta para os pais, porque os pais, naquele momento, são a proteção dela e são as pessoas de confiança que ela ama e que ela se sente amada. Então, ela vai lá e conta para os pais. E ela diz assim... o fulano, geralmente é familiar, geralmente é um familiar, Ótimo. né? O fulano, ele passou a mão em mim, ele me beijou de uma forma diferente. Mas como que você fala isso? Você está mentindo, sabe? Tem pais que acreditam, vão atrás, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, esses pais, esses familiares, eles colocam em xeque a credibilidade dessa pessoa, a voz, a palavra dessa pessoa. Então, imagina esse adolescente, essa criança, inventando um assédio. Como é que ela sabe que é um assédio? Então, entendeu? Como é que o pai ou a mãe ou os responsáveis não conseguem acreditar e levar aquela palavra a sério? Aí, o que acontece? Essa criança chora, que não quer ir lá. Tá fazendo manha. Muitas vezes, dependendo dos pais ou responsáveis, até apanha, que eu acho um absurdo, né? Porque não... E a questão... E a questão... violentada. Né? Aí a questão assim... Mas o que tu fez para ele ter feito isso? Gente, né? Assim, responsabiliza a vítima pela conduta do agressor. Fez algo, alguma coisa, tu provocou, o que tu fez, de que forma tu agiu. Exatamente. Então, pensa assim, imagina uma criança pedindo socorro para um pai e para uma mãe. E o pai vem com esses argumentos. Tá? Imagina um adolescente. Quando é que eles vão falar de novo? Não.
Nunca mais. Então, essa criança, não importa se é menino ou menina, elas vão passar a vida em silêncio. Elas vão passar a vida com trauma. Vão odiar aquele sexo, porque tudo vai generalizar, que é o que eu vejo, entende? Essa questão, não colocando a um todo, mas existe aquela questão de que, tipo, a menina que foi abusada, então ela não procura mais se envolver com um homem, porque ela vê a figura do abusador em todos os homens. Ou procura num sentido de autodestruição. Isso. Ok? Então, ali começa a droga, álcool, Sim. a mutilação. Então, exatamente. assim, aquele sofrimento dela que não sai para fora, ela... De alguma forma, ela vai expressar aquilo, Exatamente, né? Ela vai não importa tirar. que jeito. Entendeu? Então, assim, o contexto... Sim. O contexto influencia, sim. Sim. Muito. Então, eu acho que a principal mensagem é: escutem seus filhos. Como é que você... Acolham a palavra dos seus filhos. Acreditem neles, né? Acreditem. Investigam também. Essa pessoa vai passar a vida tentando provar que ela tem razão em alguma coisa, por mínima que seja. Quando falar, né? Sim. Que geralmente não vai mais falar. Mas aí eu acho que entra a gente ter informações, né? Porque a gente precisa reconhecer isso, de repente, num ato, né? A criança não quer mais sair, não quer mais ir para o lugar, porque de repente ela não vai conseguir realmente externalizar isso, né? Claro. Mas ela vai dar sinais. E eu acho que nós, enquanto pais, a gente precisa prestar atenção nisso para tentar ajudar. Porque a gente também não sabe o que aconteceu, porque provavelmente não foi num horário que a gente estava em casa, ou que estava junto, ou que, né? Exatamente. Então a gente precisa dar uma voz para essa, né? Ouvir essa criança, acolher ela, né? Essa criança, adolescente, enfim, né? Quem quer que seja. Porque se ela conseguiu chegar um momento de falar para vocês, ou para quem quer que seja, né, pra gente, ela tá pedindo socorro. Claro. E às vezes ela só vai pedir socorro uma vez, ela só vai pedir socorro para quem tá mais próximo. E se a gente que é o mais próximo não fizer nada, ela não pede mais, né? E ela não vai nem falar no colégio depois. Porque seus pais não acreditam nela, na Quem mais vai cabeça. acreditar? Exatamente, entendeu? Não. É uma situação difícil. E assim, eu já ouvi, então posso relatar. O abusador, na maioria das vezes, quando ele pratica um ato de abuso que não seja só... Porque o abuso não é só o ato sexual. O abuso é qualquer abuso. Qualquer abuso. Sim. Que é aquela pessoa que seria a pessoa para te proteger naquele momento, ela vem de uma outra forma para você. E você percebe porque você sente medo. Você já percebe que alguma coisa está estranha, que alguma coisa está diferente. Quando esse abusador chega, a primeira coisa que ele faz é te oprimir. Claro. A primeira palavra que ele vai dizer para se proteger, se você falar, Eu a tua mato. palavra contra Ele vai a minha. ameaçar, é o medo. É a tua palavra contra a minha, porque você não é nada. Exatamente. Eu A voz, ouvi a várias vezes voz isso. da mulher, ela é silenciada há séculos. A gente só, aqui no Brasil, pelo menos, a gente só começou a votar depois de 1932. E em 1962 saiu o Estatuto da Mulher Casada. Então, coitada das solteiras, né? Não puderam se divorciar. Não, só em 2010 a mulher pôde se divorciar por vontade própria. É um direito potestativo. Então, se eu quero me divorciar, eu não preciso chamar ele. Eu não preciso dizer, eu quero me divorciar de você. Ele não tem que aceitar. Entende? Olha só. Direito da mulher. 2010, gente. Ontem. Ontem. E se a gente pegar também países, né, fora, que hoje a mulher não pode falar, e tem um país ali que eles até ensinam como bater na mulher, né? Claro, Só não pode quebrar o osso, né? Que são o Isso é no Afeganistão, Afeganistão. lá pra cima, tipo assim, a gente fica pensando, gente, são as meninas, e tem famílias que não aceitam isso, que escondem
as crianças, meninas, né, transformam elas como meninos para não, já com 12, 10 anos já tem que ter um casamento. Eles colocam como cultura. Mas, gente, isso aí não é cultura. É um governo autoritário e extremamente religioso, né? Sim. Porque eles levam o Alcorão, nesse caso, ele é... Nossa. Não existe mulher ali dentro, né? Então, assim... eu, pelo menos, não tenho muito conhecimento, eu acho um absurdo, né? Assim como, bom, elas não têm como assistir, elas não sabem que existe outro universo. Não, elas não podem nem ir pra escola, nada, elas não podem falar na rua. Gente... Nós encontramos no shopping há uns meses ou o ano passado, agora não vou lembrar. Nós fomos para um shopping e nós encontramos 2 garotas, meninas, que aparentemente pareciam ser novinhas. A família toda era, né? Com burcas, né? E aí, cada uma com uma cor. E eu, como eu falo, eu sou muito falante. Eu sou uma pessoa extremamente interessada. E não precisou de muita coisa para mim chegar até próximo elas e começar a conversar com elas. E, para minha sorte, elas conseguiam entender o português e falar um pouco. E elas relataram que cada idade tem a sua cor, né? E que elas têm essa questão de ter esse traje e não pode tirar, não pode mostrar, não pode nada. Não pode nada. O menino, não. Mas a menina, sim. Ela já tem uma idade que ela precisa casar, né? Como aconteceu nos Gideões. A gente vê aquela mulherada com aquele pescoço gigantesco, porque cada argola daquela quer dizer um tipo de sentimento ou de como se fosse assim um prêmio que aquela mulher vai ganhando e aquilo vai sendo colocado literalmente. As mulheres girafa. Isso também é uma agressão, né? Porque, meu Deus, as mulheres... Aí tem aquela tribo também na África onde é cortado o clitóris da mulher para ela não sentir prazer, né? Mas é cortado de uma maneira que a maioria morre. Então, imagine, né? Assim, se a gente for comentar todos os males do mundo, assim, Não, o que nós temos que fazer é o nosso ao redor para que sabe, nós possamos... E as mulheres, se a gente pegar, tipo, como dessas religiões que né, e vamos falar também, eu tenho uma pergunta aqui também para fazer. Essas mulheres, elas defendem essa religião. Muitas delas, elas mesmo denunciam outras mulheres, né? Como tem uma mulher que eu sigo ela tá hoje no Brasil, mas ela foi denunciada por uma mulher. Então, elas, ali na religião delas, elas estão tão adestradas, eu acho, ou às vezes com medo que elas próprias denunciam, né? Outras mulheres, elas muitas vezes agridem as outras mulheres por não seguir a regra e por não cumprir. E no nosso caso aqui, seria as mulheres que sofrem violência, né? Que acabam, às vezes, de repente, denunciando e depois de toda essa violência verbal, emocional, física, acabam indo retirando as queixas e voltando. Como que a gente pode... né, falar com essas mulheres, mas sem culpar elas, porque a gente entende um pouco do que tem ou não tem. Eu vou só fazer um complemento na tua fala, se você me permite, né? Sim. Quando você fala que elas são adestradas, não vamos longe. Pega uma rede social em que existe ali uma denúncia de violência, vai nos comentários quantas mulheres defendem o agressor. Gente, isso eu acho também um absurdo, eu não sei. Eu não sei se elas são cegas. Então, assim, mudou o país, mas o método é o mesmo. Tá? Então, assim, ainda existem muitas mulheres que julgam outras mulheres e que vão e batem de frente protegendo o agressor. A gente falava ontem mesmo, já que a gente até mencionou da Lei Maria da Penha, né? Quando a gente fala que, por exemplo, com tudo que ele fez, né? A esposa chegou, né? A Maria da Penha chegou a virar a lei de tanta violência. E ainda tinham muitas pessoas, muitos entrevistadores, muitas redes de TV e tudo mais, que fizeram entrevistas com ele. No sentido assim, o que eu imagino que uma pessoa desse porte, dessa
natureza, tem para socializar comigo ou com qualquer pessoa que seja. Entende? E aí a gente Ele foi tem preso, que ouvir. né? De novo. Graças a Deus. Porque ele ameaçou ela de novo, né? Ele descumpriu uma medida judicial. Então, ele é totalmente proibido de tocar no nome dela ou de dar entrevista. Só que ele foi convidado por alguém. Sim. Ele foi convidado por um jornalista de uma emissora de TV que achou que ele teria uma versão. Uma versão para dar. Como é que... A única versão é ela daquele jeito. Sabe? O agressor não tem versão. O nome dele tinha que ser apagado. Eu acho que a nossa justiça ainda ela está muito branda, ela está muito... Na verdade, é um todo, né? A sociedade é um todo, ela está... Os presídios lotados e por aí vai, e a coisa me parece assim que é um... Saindo ela está literalmente escorrendo pelos dedos. Exatamente. A gente tem que tentar evitar que isso aconteça, porque também a gente sabe que, por exemplo, um agressor, ele não vai violentar e ele não vai ter só uma vítima, né? Não. Porque se ele tem um relacionamento com alguém e ela consegue sair desse relacionamento, provavelmente os próximos, ele vai continuar fazendo as mesmas atitudes. Então, assim, a gente percebe que não há não acho que nem seja pena, é um tratamento para ele, né? No sentido assim de tentar fazer com que as pessoas, primeiro, não se aproximassem mais dele, no meu ponto de vista, né? Porque, assim, ele vai reincidir, ele vai fazer de novo. Ele não consegue perceber. Né? Na verdade, é o caráter e personalidade. Se uma pessoa como essa, por exemplo, né, foi chamada para fazer um depoimento, que tipo de justificativa eu tenho para deixar uma pessoa, né, paraplégica? Não existe justificativa. Então, assim, o que eu tenho para alegar em minha defesa, nesse caso, que justifique isso? Não que existe. Você já não alegou lá em 83, no caso, sei lá? Sim. Já tinha sido feito. Porque não tem... Não tem, né? Então, assim, a gente precisa ainda pensar em evitar essas pessoas. Há um pensamento de que essas pessoas precisavam ser notificadas, identificadas e tudo mais, porque, assim, a próxima mulher que se relacionar com ele provavelmente vai sofrer da mesma violência. E aí a gente vai, de novo, ter mais um problema, porque tem mais uma mulher, tem mais uma família, tem mais filhos. Então, assim, a gente precisa resguardar para que essas pessoas consigam perceber que, por mais que pareça, né, a lua de mel do relacionamento, ela uma hora vai acabar, porque ele vai achar um dia que ela não fez o almoço na hora certa, né? Como a gente tem um exemplo, né? Que não cumpre exatamente com tudo aquilo que ele imagina, ela está que é o dever dela, que é a obrigação. E se ela não fizer exatamente aquilo dentro do padrão que ele está exigindo, ele tem todo o direito. Que direito ele tem, né? De fazer com que ela sofra. É né? verdade. Então a gente precisa se preocupar. Eu penso assim muito em dar noções para as pessoas perceberem que elas não podem ficar, né? Elas não podem se colocar nessa situação de perigo de novo, né? De violência. Aumentar a visão. Elas precisam estar ligadas. E vocês têm casos assim de pessoas que vão, fazem a denúncia e voltam, e depois vocês estão com esse caso de novo na mão? O conselho, não. Não. A gente não faz exatamente o... A gente não faz aquele atendimento antes, durante e depois. Né? Porque o nosso dever, né, é informar, orientar e fortalecer a rede pública de apoio, né, e auxiliar, inclusive, a rede pública de atendimento. Sim. Né? Mas sim, né, Rosi? A gente sabe que sim. Mas sim, inclusive, assim, a gente... eu também faço parte da OAB por Elas, né? E a gente, esse ano, no começo desse ano, nós pedimos para que a OAB por Elas fosse chamada no fórum sempre que uma mulher fosse lá retirar medida protetiva. Claro. Né? Para a gente se programar, ir lá e ter uma conversa. Orientar, né? Orientar, sabe? Porque assim, gente, a gente fica pensando o porquê voltar. Mas né? é o dia seguinte. Não, mas é outra sabe, é um contexto.
Ó, fui eu que falhei, eu que fiz errado. Porque daí a culpa é ela se vê minha. sozinha, ela se vê sem dinheiro, ela se vê totalmente desamparada. O que ela vai A fazer? sociedade toda é recriminando. E em Xanxerê existe uma casa de apoio, algo que... Não é só... tem o CREAS, lá na Avenida Brasil, e os CRAS, que tem lá na Nossa Senhora de Lourdes. E aonde que é o outro, Rose, que agora me faltou? Ali na rua, acho que entre a La Salle ali, não é o mesmo. Não, eu não lembro onde. Eu fui no. Tem 2 CRAS. Se eu No não me Bortolom, engano. não, é tipo Bortolom É um no e Nossa Nossa Senhora de Lourdes, né? Lourdes É, tem Nossa um. Senhora de Isso, Lourdes, que a gente foi isso. fazer uma fala lá outro Tem dia, isso. né? E Exatamente. naquela rua para baixo da igreja ali, da Assembleia de Deus, eu acho que tem um CRAS também. Eu só não sei se ou é outro... Que lugar que é? É Qual é o bairro? naquela... Ela tá falando do Matinho por ali, bairro Isso, Matinho por ali. isso. Ai, eu não me lembro. Eu não sei Tem o dizer. CRAS 1 Porque e isso o é CRAS 2. importante dois, é. também, né? Às vezes ter uma casa de apoio para... Porque... Porque às vezes é que, como tu diz, ela não tem para onde ir, para o mesmo endereço que ela voltar, provavelmente ele vai voltar. Como acolher, né, essa mulher que de repente queira mesmo, mas ela não tem um familiar, como tu comentou antes, que eles tiram, né? Às vezes traz até de outro estado, cidade. de outra cidade. Então, assim, como conseguir, né, a sociedade ajudar de repente um pouco melhor? Não é fácil. Assim, porque hoje até eu comentei com a Rose e com a Cabo Betanin, da Rede Catarina, que a sociedade tem muito mais pessoas doentes, no sentido do psicológico, de violência, toda essa questão violenta, do que a rede pública pode atender. É verdade. A gente, então, chega... É desumano. Pois fora, é, e daí, é assim, como é que nós temos que... Porque nós temos que começar por nós. Como é que a gente se fortalece nesse sentido para poder, então, dar uma orientação para aquela outra? Para quem está precisando. Claro. Então, assim... A gente precisa estar bem para fazer com que o outro se sinta bem. Mas, exato. Aí, assim, não é fácil você dizer, olha, vai lá no CRAS 2. Aí lá no CRAS, você entra numa fila de atendimento e tal, tem todo um fluxo. Um interrogatório, uma invasão, a pessoa vai se sentir... Eu acho que a melhor forma ainda é a conscientização, né? Exatamente. Ela mesma. É uma cura. É uma cura. É ela mesmo se conscientizar de que aquilo ali não é o mundo para ela e ela não merece aquilo ali, né? Ela não foi feita para viver com esse jugo tão opressor. Sabe como é que eu faço para tentar pelo menos me colocar no lugar? Eu não posso me colocar no lugar, sabe? Seria até uma afronta, porque cada um tem a sua dor, né? Mas o sentido de que, assim, como o contexto que você vive e a tua vivência, ela é definitiva, assim, quase... Ela é muito pungente, né? Eu sou uma pessoa surda, bilateral severa, com comprometimento de fala. E eu só descobri que eu era surda com 36 anos. Olha só. Tá. Até os 36, eu achava que todo mundo escutava que nem eu. Claro. Então, eu tenho que fazer eu tenho que fazer isso com aquela que não consegue sair do relacionamento. Meu Deus. Ela não tem aquela abertura de visão, sabe? Ela não tem... Claro, o mundo dela é totalmente fechado. Exatamente. Que nem o meu. Era fechado. Sim. Então, eu tenho que fazer essa situação com todas aquelas que são vítimas, que elas voltam, aquelas que não têm outro contexto familiar, a não ser um contexto de violência, que começa lá com o vô, pai... E vem para marido, E vem. Eles não... para filho. E é contínuo, né? Porque o pai bate na mãe, daqui a pouco o filho começa a bater na mulher dele, e a filha aceita o marido que casa bater nela porque viu a mãe sempre apanhando. É aquilo ali, ó. Gente, é uma cadeia. É o que você falou da religião, né? De outros países também. É porque
não se tem outra perspectiva, né? É Isso. aquele mundinho que você conhece, Meu Deus. é daquele jeito que você conhece. Então, abrir essas portas, trazer essa informação é que é um dos nossos objetivos, né? Porque uma vez que a gente sabe que não é assim, que pode mudar, que tem quem consegue, que tem quem ajuda e tudo mais, é que pode ser que a pessoa se sinta capaz de sair daquilo que ela estava vivendo, porque senão ela vai reproduzir aquilo, porque ela não tem outra, Replica. ela não tem outra perspectiva, ela não tem outra visão, ela não tem outros olhares. Ela não consegue. A vida dela, aquilo ali. Ela vai não consegue olhar de fora, ela replicar. está dentro daquilo, né? É aquilo que a gente sempre diz, para a gente entender, às vezes a gente tem que se colocar fora, mas ela não tem essa condição. Então ela não tem como olhar aquilo com outros olhos que não sejam aqueles da vida dela, de tudo que ela vivenciou. E é isso que a gente precisa quebrar. A gente precisa mudar com que ela perceba. Por isso que eu falo sempre dos sinais, né? Se a gente conseguir ver um sinal, Isso. mostra que aquilo não tá bom, né? né? Pelo simples ciúmes, né? Dá uma- Simples ciúmes. Acreditem nos seus filhos. Acreditem nos filhos, vejam os sinais que eles estão trazendo para vocês. Eu costumava nas nossas reuniões com todo jeito, né? Porque você se torna um conselheiro e você não pode abrir, porque é uma situação complicada. Então, vamos prestar atenção nas roupas que veste, vamos prestar atenção quando não quer tirar, quando tá calor, a pessoa tá de jaqueta, tá frio, a pessoa não tira a blusa. Sabe, são N situações. Está muito fechado no quarto, não quer mais sair para nada, não quer ir para tal lugar, repete a mesma cena. Não, lá não, por que lá não? Cara, Os sinais, né? Eu acho eu acho que a mensagem, como tu falou antes, né? Tem que deixar e a mulher se conscientizar, né? Porque como tu mesmo levantou os dados, que não tem como atender um todo, porque é uma gama muito grande, né? Então, e o trabalho que vocês fazem é excelente, né? Que é a prevenção, né? Obrigada. Obrigada. Não é fácil, tá? fantástico. Eu até imagino, porque vem muita coisa também para vocês, Sim. né? Muita informação que vocês têm que aderir, colocar numa caixinha ali, para também não se envolver emocionalmente muito, porque vocês têm a vida de vocês também, né? Então, não deve ser fácil esse trabalho, assim, eu acho que ele é muito insalubre, né? Como se fosse falar, porque é tanta informação, é tanta coisa que vocês têm acesso, e como que vai lidar, né, com tudo isso? Então, assim, é bem complicado, mas as pessoas têm que se conscientizar num todo, né? De fazer esse trabalho. Deixar de lado o emocional não é fácil. A gente, mesmo na nossa conversa aqui, eu Vai tenho lembrando, certeza, né? eu tenho certeza que, assim, eu e a Rose, a gente para no carro para falar 5 minutos e, assim, é mais um desabafo, sabe? Porque mesmo a gente falando que a gente tem orientação e informação, assim, de uma maneira muito positiva, é tudo muito negativo. Muito doloroso. E é doloroso, sabe? Então, marca a gente, dói na gente. E daí tu vai para casa, assim... É um choro na alma. É uma coisa choro bem... na alma. É uma coisa bem, assim, você quer salvar o mundo, você não consegue. Não consegue. Você quer entrar na mente daquela pessoa Que e você quer colocar lá dentro. Exatamente. Antes de acabar, eu posso fazer só Deve. um... Sim, Podem. Tipo um recado paroquial. Aqui em Xanxerê, em final de maio e início de junho, o sistema judiciário, juntamente com a UNOESC, eles instituíram o grupo reflexivo. O que é um grupo reflexivo? É um grupo de acompanhamento de agressores. Então, ali tem psicólogos, tem policiais, tem advogados, né? Sexo masculino, né? Que acompanham esses agressores para fazê-los entender que a mulher não é posse, não é domínio e que a agressão só piora no decorrer do tempo e tal. A gente tem grandes expectativas com isso, sabe? Porque Uma esperança, né? Pois é, né? Então, assim, eu penso que está todo mundo tentando ajudar de um jeito. Sim. Só que cabe a nós também
fazer essa informação chegar nos até as lugares. pessoas. Exatamente. Isso aí. E as pessoas que estão escutando a gente, Isso, por favor. que elas Sejam- leiam as Replica, leis. aham. Leia a Lei 11.340, que é da violência contra a mulher. Leiam o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, a leitura é rápida, sabe? Procurem os flyers que a gente disponibiliza em todos os lugares, Maravilhoso. né? Procurem entender. Eu não entendi tal coisa. Pergunta para ti, Sim. né? Pergunta aqui. Nós estamos aqui, gente. Eu não sei responder. Eu também não. A Rose sabe. Tá, pá. Pronto. A Rose não sabe. Eu sei, ela sabe. Vamos repassar. Sabe? Então eu acho que isso. E assim, como eu digo, né, que a gente precisa fazer em séries, Séries, porque não tem como, gente. É 1 hora, é muito pouco. Já passou? É muito pouco para tamanho assunto, Pra gente. tamanho. E assim, nós não abordamos. Ela fez uma outra pergunta. Tá vendo? Não tem como, não tem. Porque é um assunto muito é importante. complexo, E gente. querendo ou não, um vai puxando uma coisa, vai puxando Sim, outra. sim. E é muita informação, né? E são É. informações necessárias, Sim. né? Só voltando, então, né? Se a gente tem que fazer um fechamento, a gente tem o Agosto Lilás justamente para que a gente traga isso mais à tona, né? Para que a gente fale um pouco mais sobre isso. Não impede a gente de falar durante todo o ano, quando necessário, né? Nós do Conselho, a gente tem feito ações anuais, né? A gente ao longo de todo o ano. Então, assim, a gente tem ido para as escolas, a gente tem feito material de divulgação de alguns conceitos, enfim, né? Mas a ideia é essa, né? Que a gente, pelo menos nesse mês, que a gente preste atenção. As mídias têm muitas informações sobre isso e a gente também busca não banalizar isso, né? Porque daqui a pouco fica assim, é mais uma cor que está sendo divulgada, que está sendo falada, não. Né? Então, a gente tem tentado fazer algumas ações pontuais agora no mês de agosto. A gente vem fazendo ao longo do ano, como eu falei, mas o que a gente precisa é não deixar essa ideia de que isso, né, acabe se escondendo no meio de tanta informação, que isso se esconda, né? Então, a gente precisa realmente levar essas informações para todos. E todos que eu digo não são só as mulheres, são as mulheres, os filhos, as crianças, os adolescentes, os estudantes, os idosos, porque alguns têm que garantir seu direito e outros têm que entender de como as coisas funcionam para não acontecer de novo e que as coisas parem de acontecer, né? Então, a gente tem dados, a gente tem informações, o que vocês precisarem a gente tem, mas Estamos o que à disposição para vir aqui de novo, se vocês Sim, quiserem. meu Deus. a gente só não quer que as coisas aconteçam da mesma maneira como E vinham tem uma acontecendo. rede social, alguma coisa que as pessoas entram Não ou podemos Não podemos ter. Não pode ter, só telefone mesmo, entrar por ali. Mas, assim, a gente está em todos os lugares, né? Sim, nas sacolinhas. Tem as sacolinhas também. Depois eu tenho uma ali, se eu quiser, se eu puder, eu deixo para vocês até para que vocês possam, de repente, usar como material de informação também, né? Porque a gente tem tentado fazer isso, né? Informar. Fazer com que as pessoas conheçam os direitos de todo mundo, né, de todos, e as coisas que a gente, enquanto sociedade, pode estar fazendo para amenizar um pouco os casos de violência que eventualmente aconteçam ainda, né? Tomara que não acontecessem mais, mas os que aconteçam, que a gente pelo menos seja acolhedor, né? Que a gente se sensibilize com isso e não mais uma vez a gente faça um julgamento, né? Meu É Deus. verdade. E nós só temos a Só agradecer temos a vocês, agradecer, né, meu Deus. por disponibilizar, né, o tempo de vocês, por serem voluntários. Esse trabalho que vocês fazem é de incrível. excelência e de importante demais para a nossa sociedade, né, não só para a cidade de Xinxerê, mas para um todo, né. Gostaríamos de agradecer por disponibilizar, pelo trabalho voluntário, né. Deixarmos aqui mais uma vez dito que é voluntário, que vocês tiram o tempo de vocês livre, né, que vocês teriam com a família, um passeio, mas vocês estão lá dedicando, buscando, né, colocando projetos e trazendo coisas, né, porque também envolve dinheiro, envolve ações, um folder, né, vocês vão atrás para ter um folderzinho, patrocínios. Então, assim, meu Deus, nós só temos a agradecer a Deus, né, por ter colocado esse propósito na vida de vocês. E o que precisar de nós também, estamos aqui para ajudar, para, né, para colaborar também com esse, divulgar Obrigada. com esse projeto. Obrigada. É verdade. Porque
vamos já deixar marcado para uma próxima. É só chamar. Só chamar. O que a gente não sabe fazer é dizer não, vamos, né? E se Que uma uma não mulher vai, for- outra vem. Bora. Não Bora. sei nem o que vai acontecer, mas vamos. Isso aí. Para vir aqui, realmente, isso aí. assim, a gente, Muito né, obrigada fica muito mesmo, contente gente. de estar aqui. Olha, Obrigada a vocês parabéns pelo convite, mesmo, nossa. Porque é incrível esse trabalho de vocês, é incrível. Muito Deus obrigada. Obrigada. multiplique as forças de vocês cada dia mais, sabe? Com maturidade, com Sabedoria, né? sabedoria E emocional. e né? emocional, né? Esse é o principal. Saúde emocional, porque para isso a gente precisa disso também, né? Meu Deus. Obrigada. Gente, não tem explicação, tá? Eu não sei como é que vocês conseguiram assimilar tudo isso. Eu ainda estou tentando. Vou deixar para você fazer o encerramento, porque eu não consigo. Já vocês viram que eu consegui, eu conversei, assim, mas é algo realmente que mexe bastante, não né? tem como, sabe? É algo que está aqui, é complicado. E quem passa ou quem vive isso na pele não tem explicação, gente. Tá? Mas então, a gente só tem a solução. agradecer. Temos Tem. duas mulheres aqui, ó, Tem que solução. entre em contato com elas, né? Busquem se você de repente sabe de alguém ou se você mesmo favor. está passando por isso, chame elas vão ter assim o maior prazer em ajudar e conseguir tirar você dessa situação. Entre em contato com a gente. Sim, a gente passa o contato, a gente Vem vai ficar no com os Elas, folders também. Sabe? Vem no portal. Que é um fala assunto com muito nós. importante, né? Porque não envolve só, é geracional isso. Se a mulher sofre hoje, ela vai passar para os filhos, é uma cadeia. Então, assim, se o que a gente poder barrar em você é o melhor que você pode fazer, não só para você, para o seu filho, mas para toda a sua geração. E hoje terminamos, mas vamos ter uma próxima. Esse assunto é importantíssimo, então vamos fazer as duas e a nossa presidente também. E na terça que vem, elas